Pessoal, estamos aqui, tenho a honra de receber hoje aqui nos estúdios da PKT Studio, no WTCC no da Berrine, o meu querido amigo de longa data, profissional, pessoal, meu compadre, Gilberto Martins. Mas se você falar Gilberto Martins para ele, esquece. Tota. Tota tem um histórico lindo na televisão brasileira, na publicidade, trabalhou na TV Tupi. Vocês acreditam? Ele começou na TV, ele vai falar isso com mais detalhes para você. Começou na TV Tupi, depois foi para o SBT, deu um pulinho na manchete, não gostou, voltou para o SBT e nos últimos 22 anos foi diretor comercial da Rede Record. Todo esse boom da Record, o posicionamento de mercado da Record do ano 2002 para cá, ele é um dos artífices disso, estava lá diretamente envolvido na questão comercial como diretor de toda a equipe. Então ele vai falar um pouco dessa trajetória profissional dele e naturalmente pessoal, como a gente sempre faz aqui, abordando temas que eu sei que ele gosta. Nós vamos falar, tem muita história, adora viajar, um bom prato, um bom vinho, charuteiro. Então nós vamos abordar também essas questões aqui, tá? Totá, obrigado pela tua presença aqui. Conta um pouco dessa história profissional para a gente. Vamos falar sobre o mercado publicitário. Compadre, obrigado eu, né? É um prazer enorme estar aqui com você, sobretudo para falar de Sobretudo. coisas gostosas, sobretudo, é isso não. E é como você colocou aí, eu tenho uma trajetória de 47 anos, dos quais 47 em televisão, Beleza, hein? e foi uma trajetória muito rica, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ícones da propaganda, mentores extraordinários. Se eu fosse citar todos, eu ia ficar aqui uma meia hora só falando deles. Mas tem Fica à vontade, viu? alguns que são muito especiais. Para começar, você falou da Tupi. Na minha época, minha geração, né? A gente começava a trabalhar muito cedo, né? Desde garoto a gente já estava disponível para o mercado aí. E como todo garoto, eu com 14 anos fui me meter nesse negócio de trabalhar em televisão. E caí lá no departamento de publicidade da TV Tupi, e a rede Tupi Televisão. E onde eu conheci, na oportunidade, Walter Zegari, com quem eu trabalhei depois A vida desses toda. 47, 43 pelo menos. Nós ficamos separados aí 4 anos, ele na Bandeirantes, eu já no SBT, enfim, depois eu fui para a Rede Manchete, mas foi onde eu conheci o Walter, foi onde eu conheci o Missiroli, Carlos Alberto Missiroli, um exemplo de profissional, teve também uma carreira brilhante, na Globo, lindíssima. na SBT, tudo isso. E foi um dos caras que mais me ensinou desde o comecinho, sabe aquele guri que você põe no colo e começa a lapidar, e eu devo muito a esses profissionais todos. E de lá eu fui, depois que faliu a Tupi, né, ela encerrou, o Grupo Silvio Santos acabou ficando com metade dessa concessão e o Bloch, a empresa Bloch com a outra metade, virou então TV Manchete e Sistema Brasileiro de Televisão. Curiosamente, eu acabei trabalhando em ambos, né? Mas fui para lá no SBT, lá em 81, quando inaugurou, né? E lá eu conheci outras tantas personagens extraordinárias, o Ivan Kotait, nós dois, né? Nos conhecemos nessa oportunidade, viramos um compadre, enfim. Também ali comecei uma trajetória muito legal. Eu sempre trabalhei na área interna, né? Da área de propaganda, de publicidade da TV, mas trabalhava na área de cheque, faturamento, essas coisas. E foi ali no SBT que eu passei a ser... Fui reconhecido como uma possibilidade de um talento na área de vendas e fui trazido para a área de vendas justamente pelas mãos do Walter Zegari. E aí foi tudo foi no SBT começou. Até 2000, né? Eu fiquei lá 2002, né? Eu fiquei 10 anos. Depois de 10 anos, eu recebi um convite para ir para a TV Manchete. A Manchete, época do Pantanal, né? Pelo Ricardo Frender. O Pantanal já tinha terminado, na verdade. Eu cheguei lá, era Ana Raia, e depois veio Amazônia. Foram também duas novelas que
na época, né, foi um sucesso, ambas foram, mas o Pantanal foi o auge, né, da Manchete. E lá eu fui convidado pelo Ricardo Frender, pelo Oswaldo Marratini, e fiquei lá por 2 anos. 2 anos ótimos, lindos, divertidíssimo foi trabalhar com os blogs. Mas, infelizmente, a empresa não decolava e eu acabei recebendo um convite para voltar para o SBT, na oportunidade pelo Guilherme Stoliar, o próprio Walter Zagar, que está lá, você, que era um dos diretores da empresa, me chamaram e eu voltei. E fiquei lá mais 8 anos, né? Não, fiquei mais 10 anos. Até 2002, né? E depois fui para a Record, e na Record eu encerrei minha carreira depois de 20 anos. Né? Então, somando tudo, foram 47 anos trabalhando nesse negócio chamado televisão aberta no Brasil. E me fala uma coisa, você já está, como, enfim, você ficou até que ano na Record? Final de... Eu parei de dezembro de 21, foi meu último mês de TV Record. E de lá para cá, só? De lá para cá eu não faço mais nada. Eu agora só curto minha netinha, minha praia, meus amigos, seu sítio, minha chacrinha, meu espaçozinho lá no meio do mato, família, enfim. Mas isso aconteceu, não foi uma coisa assim ao acaso, não. Você que acompanhou minha vida, você também viveu essa parte importante. Eu tomei essa decisão de encerrar minha carreira em 19, na verdade. Mas aí a diretoria da Record, e, enfim, eu também acabei colaborando com a ideia de permanecer por mais algum tempo, e nesse mais algum tempo ter a oportunidade de preparar alguém para poder assumir a direção comercial e sem prejuízo, né, de interrupção, que era uma preocupação grande, né, na época do Marcos Vinícius, que era o CEO da Record, e foi feito isso como um acordo. Então, 2 anos depois, eu acabei encerrando mesmo. Essa pergunta todo mundo me faz, mas você ainda é muito novo, será que era mesmo hora de parar? Por que isso, né? Tantas oportunidades, o seu conhecimento, enfim, seu network, tudo isso eu já tinha, né, pensado, repensado, remoído para tomar essa decisão. E eu tomei essa decisão com muita tranquilidade de abandonar uma carreira que eu estava numa situação muito confortável, numa situação de comando até de privilégio, e com muita gente, né, eventualmente buscando também isso, e eu tinha isso à minha mão e, de repente, largar tudo. Não é largar tudo, é dar um pouco de valor para o resto do tempo que a gente ainda tem para viver, sim, que eu espero que seja 20, 30 anos, mas com tempo, com disponibilidade. Alguns exemplos idiotas, mas são absolutamente verdadeiros. Hoje eu saio quarta-feira de São Paulo e vou para Juqueí, né? Uma praia que para eu chegar lá eu levava 3 horas numa sexta-feira ou mais. E hoje eu levo 2h20 e volto sábado à tarde e está tudo ok. A mesma coisa agora, recentemente, nós adquirimos uma casinha ali em Dayatuba, que é um lugar especial, onde tem muitos amigos, e a gente vai em 1h30, mas vai também quinta-feira, quinta-tarde. Essa administração do tempo para a minha vida, para a minha família, para os meus amigos, é algo que eu buscava e, felizmente, acabei conquistando. Não, e conquistou de uma maneira muito positiva. Então, você está, na verdade, aquilo que você colocando, está prezando aquilo que todo mundo fala, qualidade de vida, trabalha durante a vida inteira e ainda tem tempo, de uma maneira saudável, ainda condição de jogar teu tênis, praticar teu esporte, dar atenção à tua neta, vai se usufruir de tudo aquilo que você ao longo da vida conquistou. Eu acho maravilhoso. Eu acho legal, você vê aquelas pessoas que viram escravas do trabalho, chegam no fim da vida, acabaram não podendo aproveitar. Mas voltando à questão profissional, você trabalhou no SBT, que era uma empresa que tinha um dos maiores ícones da história da televisão brasileira, que era o Silvio Santos, trabalhou muito próximo a ele, e era na época auge do SBT, que eu trabalhei lá também nessa época, o SBT era impressionante.
Silvio Santos, Hebe Camargo, Gugu Liberato, Carlos Alberto de Nóbrega, enfim, Eliana, Flávio Cavalcante, isso, Jô Soares. Jô Soares, Serginho Groisman. Sei. Aí você, de repente, uma ruptura, foi trabalhar na Record, com a convite do Walter Zagari, a equipe toda foi, houve uma mudança na SBT, e a Record era uma emissora meio, enfim, e tinha sido adquirida pela Igreja Universal do Reino de Deus, do pessoal do Paulo Machado de Carvalho. Essa ruptura, ou seja, de uma empresa extremamente profissional, com pessoas de liderança, já estruturada comercialmente, com posicionamento de mercado e tal, para a Record. Vocês chegaram lá, a Record faturava pouco, não tinha uma grade de programação muito consistente. Como é que foi essa ruptura, essa mudança no começo seu na Record com a tua equipe? Montagem de equipe, entendimento da gestão nova da igreja, vamos dizer assim. Como é que foi isso? Então, Ronaldo, eu confesso que foi um desafio enorme, foi um mergulho no escuro, mas a gente tinha tanta convicção daquilo que a gente poderia fazer de contribuição para mudar esse cenário da Record, mudar o perfil de programação da Record. E nós chegamos lá e eu confesso que durante os primeiros 6 meses, se tivesse uma gilete perto de mim, eu cortava os pulsos. Era muito complicado, mas a casa, entendeu? A casa, quando eu falo os diretores, e aí o Munhoz, enfim, que era o presidente, isso tudo pelo comando de Edir Macedo, naturalmente, o Marcos, que era o financeiro, o Norito, eles acreditaram naquilo que a gente vinha propondo de mudança de perfil, de mudança de programação, de busca de qualificação. Então, rapidamente, os programas que existiam foram sendo substituídos por programas de melhor qualidade e até por algumas apostas extremamente importantes, que poderiam dar certo ou não, mas a gente, com a experiência que a gente tinha, né, e com aquilo que a gente adquiriu de mercado, até com muita ajuda do mercado publicitário, na construção desses perfis de programa, e o programa ele tem que atender duas coisas, uma não vive sem a outra. Uma é a audiência, que é o público, e a outra é a qualificação dessa audiência para você poder monetizar essa audiência, esse resultado. E eles entenderam que, ok, então vamos em frente e investiram pesado, né, em ideias novas, e na época nós levamos o Roberto Justus para fazer o Aprendiz, que era uma coisa nem se passava pela cabeça de ninguém que na Record poderia ter alguma coisa, programas desse sentido, né? E o Milton Neves, enfim, foi. A grade de programação não é meu forte, mas a gente ajudou a construir a ideia. E a Record, em pouco tempo, eu não vou te precisar números, mas quando nós chegamos lá, o faturamento da Record era algo em torno de 150 milhões por ano. E em 3 ou 4 anos, a gente conseguiu chegar a um resultado de mais de 600. E esse faturamento acabou superando a casa de 2 bilhões quando eu, né, pelo menos, interrompi minha carreira lá. É expressivo. Por quê? Porque a exemplo da Record, o SBT, a Bandeirantes, que tem audiências semelhantes até em volumes e programações muito também parecidas, o resultado, né, do share do mercado, ele não é verdadeiro nessa proporção audiência. E é justamente isso que a gente buscava. Embora a Record tivesse a mesma audiência do SBT na oportunidade, a gente conseguia trazer um resultado de faturamento um pouco melhor por conta dessa programação um pouquinho mais qualificada. E aí resolvemos apostar grande e pesado num outro segmento, que era um segmento de novela, que, imagina, a Rede Globo domina e sempre dominou esse negócio, e contratamos um monte de atores e atrizes, montamos os estúdios lá no Rio de Janeiro, que é coisa de primeiro mundo, coisa hollywoodiana, e também foi um sucesso, né? E é um sucesso até hoje na Record, com grandes produções. Enfim, foi um desafio, sim, para lá, foi, mas foi muito, mas muito satisfatório ver aquilo tudo girando. Você falou de equipe, a gente foi montando a equipe muito
aos pouquinhos, né, usando o material humano que já existia na casa, e fomos trazendo outros e crescendo essa equipe. Se tem uma coisa que nós, né, o comando da área comercial, e aí eu me incluo, podemos afirmar com muita tranquilidade, é gestão de pessoas. A gente sempre soube trabalhar e gerir muito bem motivação, resultado financeiro para a equipe, treinamento. E aí o Zagari, o Elian Trabucci, eu, o Júlio Casares, que também esteve lá com a gente há alguns anos, Hilton Madeira, esse time acabou construindo um perfil de equipe comercial que foi extremamente bem aceita pelo mercado. O mercado nos abraçava, até, de certa forma, nos prestigiava, né? Por conta da gente ser uma emissora, tá? Nascer uma emissora como uma ótima opção, né? de compra de mídia. Enfim, o desafio se tornou um negócio extremamente agradável. Não, eu tenho certeza disso. Mas eu trabalhei lá na Record durante 10 anos, 10 anos fantásticos, não tenho o que falar, muito bons mesmo. E a gente percebe que nessa migração, quando a Record entrou no mercado, de uma maneira muito forte, muito positiva, mesmo durante algum tempo, sempre tinha aquele quesinho de ser ligado à igreja. Esse ranço, essa resistência tácita, meio branca do mercado. Eu não sei hoje como é que está, mas sempre houve, de uma maneira muito sutil, muito leve, nunca ninguém declarava isso abertamente. Mas sempre na entrelinhas você podia perceber pelo fato de ser ligado à igreja, aquele boom de investimento que da noite para o dia aconteceu, ela sempre gerava um pequeno questionamento do mercado. Você percebeu isso ao longo do tempo, da sua chegada lá em 2002 até 2021, seus 20 anos lá? Você sentiu no começo que o tempo foi se diluindo, foi diminuindo? Você acha que ainda existe? Como é que você enxerga essa questão da Record ser diretamente ligado a uma igreja? Eu acho que hoje isso já diminuiu um pouco, que são os números que mostram, hoje tudo algoritmo, método. Como é que você enxerga essa questão? Então, eu vou dizer, eu tenho certeza que isso não existe mais. Essa percepção. Mas existiu, que ano passado. Não, existiu, inclusive conosco, né? Quando a gente foi para lá, a gente foi, de certa forma, receoso, né? De com quem nós vamos trabalhar, isso, né? Como é a linha de comando, né? O que a gente vai ter que fazer para poder construir as ideias que a gente queria, de certa forma, colocar em andamento. Mas muito rapidamente a gente percebeu que as coisas eram muito profissionais. É que a percepção é que era equivocada, por nós mesmos até. E durante algum tempo o mercado também tinha um certo receio de conviver, vamos dizer, com a diretoria da Record, enfim, com o comando da Record. E isso eu posso dizer que há muitos anos atrás que já não existe mais. Muito porque eles também investiram em profissionalismo, na qualificação do time deles. Sei, né? Óbvio, eles são de uma instituição religiosa, mas dentro dessa instituição religiosa tem muita gente qualificada. Sem dúvida nenhuma. Para a área financeira, para a área técnica, para a área... Enfim. E aí foi que a gente foi percebendo que, ok, isso aqui é uma televisão como qualquer outra. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu fiquei lá 18 anos, 19 anos, para ser preciso. E nunca, nesses 19 anos, nós fomos sequer assediados para falar de religião, ou para frequentar um culto, ou ir... Em momento algum a gente teve esse assédio. Para dizer bem a verdade, eu fui uma única vez ao Templo do Salomão, porque foi o dia da inauguração e nós fomos convidados, naturalmente, para um coquetel, né, de abertura lá. Ou seja, nunca houve nada. Eu lembro que no primeiro ano completo já de Record, eu era o diretor que cuidava das emissoras, né, da rede, e nunca tinha havido sequer uma convenção de vendas. Eu resolvi que tinha que ter. E aí acabamos, né, convencendo a empresa de que a gente precisava investir também nesse negócio. E fizemos a primeira convenção de vendas e, naturalmente, o comando dessas emissoras de Belo Horizonte, Brasília, Salvador, enfim, Porto Alegre, do Brasil inteiro,
o comando eram todos pastores. Então, há de se imaginar que você vai juntar um grupo de comando de emissoras, e onde todos são pastores, e que vai haver ali, de alguma forma, momentos, né, Uma pregação. litúrgicos. E nada, absolutamente nada. Foi muito divertido. Esse foi o primeiro de 20 que depois acabou ocorrendo, e até hoje se faz. Hoje está lá o Alarico Neves, que é um craque, que era o nosso diretor lá de Brasília, e está hoje no comando geral da área comercial da Record, e vivendo, né, esse momento hoje mais importante, talvez, da história. Mas ele já vinha também desde lá de trás, né, acompanhando isso tudo. Ele era da SECOM, nós contratamos ele era da Secretaria de Comunicações do governo na época em Brasília. Enfim, essa percepção eu acho que já não existe mais. Hoje em dia, mas que durante um período teve, um pouquinho teve, inclusive conosco mesmo, a gente então, tem assim. Foi difícil, inclusive, quebrar junto ao mercado mas eu também acho que hoje essa imagem, né? A Record hoje se mostrou uma empresa muito bem posicionada nesse segmento, nesse ecossistema, é uma coisa muito importante, inclusive, para o setor. Voltando a falar de publicidade, recentemente, anteontem e tal, faleceu o Roberto Dualib. Era o José Zaragoza, Francisco Petit, Roberto Dualib, que era da DPZ. Foi a agência ícone aí no Brasil durante muitos anos da publicidade. Uma das mais importantes. Uma das mais importantes, com contas aí, tal, por exemplo, Itaú, Campari, Vivo, enfim. Eles quebraram uma barreira quando fizeram a DPZ há 60 anos atrás, se não me engano. Acabou falecendo. Então a publicidade mudou muito. É fato esse aí. Como é que você vê hoje a publicidade que está totalmente mudada? Às vezes as publicidades não são mais as mesmas. Os grandes grupos internacionais, Unicom, WPP, Publicis, acabaram, de uma certa forma, tomando conta desse universo, incorporando empresas nacionais e colocando a marca deles aqui dentro. E mudou muito a questão da inteligência artificial, a questão da criação, redação, atendimento. Como é que você vê essa mudança? Todos os setores da economia mudaram ao longo dos últimos anos, mas a publicidade é uma coisa impressionante, como a medicina, talvez. Como é que você vê, quando você chegou lá atrás, do SBT, não vou nem falar da Tupi, a evolução da publicidade, agora mais recentemente, essa mudança realmente de uns 5, 6 anos para cá, a entrada do streaming, do digital, do OH, a força do OH que não tinha antes, o streaming que hoje é uma realidade, o digital. Como é que você enxerga todo esse turbilhão, essa panelona que virou a publicidade? Boa pergunta você está fazendo, e foi um dos motivos pelo qual eu um dia tomei a decisão de, olha, eu vou sair desse universo. Não é fácil. Porque, na verdade, foi o seguinte, é óbvio que o modelo de propaganda, o modelo de veicular, de comunicar, de atingir o público mudou completamente. Nós estamos falando aqui de Dualib, Petit, Zaragoza, Washington Oliveto, Nizam, gênios da propaganda, e que o modelo era isso, era muito baseado, fundamentado na criação, né? E a partir de uma grande ideia, de um grande slogan, se você explodia isso, sobretudo na TV aberta, né? Que era a forma mais fácil, mais rápida de atingir o público, e depois você ia nichando com essas qualificações que a gente estava falando, com degraus de grade de programação. É óbvio que tecnologia sempre exige conhecimento novo, né? Toda vez que você se depara com uma tecnologia nova, exige que você adquira aquele conhecimento e pratique aquele conhecimento. E a minha geração, a gente foi impactado assim de forma muito grande em vários momentos. Imagina, eu nasci no negócio trabalhando, comecei a trabalhar, existia um negócio chamado Telex, né? Depois veio o fax, que já era uma evolução. Imagina, alguém botar um papelzinho lá e vinha aqui aparecer que... enfim, e veio a máquina de escrever elétrica, os scanners, saiu do DOS para Windows, enfim. Mas eram mudanças que tinham um tempo de maturação. Elas aconteciam a cada 5, 6, 10 anos, surgia uma coisa nova e a gente ia se adaptando àquela coisa nova, e a propaganda foi evoluindo junto com isso aí. Até que, né, chegou, como você disse, para cortar todo um bom pedaço da história, essa inteligência digital, essa tecnologia digital, que ela tem aí uma pulverização, uma coisa tão imensa
de produtos hoje que você constrói para poder atingir seu público, seja através do streaming, seja isso que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo, sobe lá para o Instagram, para o YouTube, enfim. Exatamente. Antes não tinha nada disso. Zero. Para falar, né? Falar com alguém. Então, é muito atraente e exige muita qualidade de vontade de estudar, de vontade de aprofundar, para você poder dar continuidade à sua carreira. E quando eu falei que esse foi um dos motivos, imagine, eu tinha uma equipe aqui em São Paulo que, se juntar vendas e marketing, tinha lá 50 pessoas. Se você colocar toda a rede, né, em número de pessoas, você está falando em mais de 200. Então, comandar 200 pessoas, né, numa área comercial, exige de você um tremendo conhecimento. Você, para exigir alguma coisa de alguém, você primeiro precisa conhecer para poder orientar, pedir, ou seja, extrair da sua equipe aquilo, o máximo que você puder tirar de positivo, né? E eu confesso que eu já estava cansado de ficar estudando tudo isso, e até me falava, mas você tem muita experiência, a tua experiência de comando é que vale. Eu falei, mas de nada adianta a minha experiência se eu não souber comandar. Para eu comandar, eu preciso conhecer. Se eu não estudar, não vou conhecer. Se eu não conhecer, eu não vou comandar. Uma coisa está ligada à outra. Para cobrar, tem que conhecer. Falei, deixa eu terminar meu ciclo e permitir que outros ocupem esse espaço e que tenham essa disposição, que tenham essa vontade, né, que tenha esse conhecimento, capacidade de seguir. E é um novo ciclo mesmo. E tem muita gente boa, muita gente qualificada, competente, e até um certo egoísmo você ficar estancando, né, a construção de outras, né, de outros caminhos, de outras pessoas, porque você quer sentar numa posição de prestígio. Então, um dos motivos foi esse. E eu confesso que eu sou meio jurássico até hoje com essa coisa de tecnologia. Eu apanho ainda dela, né? Imagina eu apanhar do ponto de vista pessoal para mexer até com um banco e ter que comandar algo que dependa de você criar ideias para poder gerar faturamento. Não é simples, não. Mas eu hoje enxergo essa coisa como extraordinária, magnífica. E, ao mesmo tempo, agora você falou da IA, né? Assustadora. É impressionante. Porque a gente não sabe ainda quanto se consegue extrair disso e quanto ainda a gente pode correr riscos com esse negócio. Se mal utilizada, né? Tem que ser bem utilizada, como você falou. E a gente tem também a questão que hoje o consumidor, até em função das redes sociais, da internet, é o consumidor da nossa época, né? O nosso consumidor é aquele comercial de 30 lá na televisão que você via, encaixotadinho, bonitinho. Hoje o consumidor ele é mais arisco, mais bem informado sobre o produto, sobre preço, sobre qualidade de produto, questão de ESG, questão de diversidade, energia sustentável, enfim, tudo isso. O nosso consumidor é um consumidor mais... uma marca vinha lá, se consolidava uma marca, a gente Maisena, Colinos, Xerox, Coca-Cola. Hoje o consumidor, você tem que atingir ele de uma maneira mais assertiva, para não ter uma dispersão de mídia. Então você tem que pegar o cara lá, que é um cara muito bem informado, tem muita informação para decidir qual linha de produto seguir. E você não acha que isso, na verdade, está obrigando as empresas a aderirem de uma maneira inevitável, próprias agências, essa questão do IA, de algoritmos, enfim, se não ficar, não vai mais atingir o público dele, não vai vender o produto, que no fundo tudo se resume a vender produto, ou serviço, ou não importa o quê. Eu consolidar uma marca através de um awareness, enfim. Você não acha que as empresas estão obrigadas a cada vez mais investir em novas maneiras, através da publicidade, para atingir o seu consumidor? Não há dúvida. O nosso, né? Quando eu falo nosso tempo, parece que faz muito tempo atrás. Nós estamos aqui atrás. A concorrência era menor, existia um menor número de produtos. E você usava a televisão aberta como um grande canhão e investia-se até muito dinheiro para atingir um público que nem seria seu consumidor, mas não importava. Fora do target. Era fazer essa explosão de conhecimento daquele produto, daquela marca, enfim. E a partir dali gerar vendas e resultado. Hoje, o número de produtos é
é absurdo. O número de carros que tem hoje, de marcas de carro, de modelos de carros, É verdade. é algo absurdo. Aí você tem a fragmentação dessa audiência que você falou. Olha, hoje o consumidor está mais bem informado, óbvio, né? Hoje ele, para comprar um carro, ele vai pesquisar, ele vai saber o que tem no carro, o que tem que atrai, o que tem que, pouco importa, mais ainda ele tem que usar. Enfim, estou falando de carro, mas poderia ser roupa, poderia ser vestuário esportivo, poderia ser alimentação, qualquer coisa hoje o público ele primeiro pesquisa para depois consumir. Certo. E esse público não precisa ser o mais elitizado, não. Hoje a base, né, da pirâmide pesquisa, eles sabem pesquisar preço, pesquisa lugar onde comprar, pesquisa qualidade, e para atingir esse público você precisa estar em vários canais. E aí que está a grande dificuldade. Essa fragmentação requer muito mais estudo para atingir o teu público-alvo. A televisão aberta ainda faz um papel extraordinário de explosão da comunicação. Mas o trabalho que vem depois disso, nesses nichos, a gente falou de out of home aqui, do digital, enfim, tudo isso você põe na mesma cesta. A própria televisão aberta, as rádios, o segmento impresso, todos eles se apropriaram do digital, sem o qual eles também não viveriam mais. Hoje, se a TV não tiver o portal deles, eles deixam de atingir e construir negócios com o mercado que é o pacote. Tá. Né? O jornal hoje, ele é lido na plataforma digital. O jornal de papel eu ainda gosto muito, eu uso o jornalzinho de papel. Você é romântico, mas não... Adoro. Mas é pouco utilizado, né? Como instrumento de leitura. Então, é óbvio que você tem que estar se reinventando o tempo todo. O IA complementa isso tudo agora, meio que juntando de forma muito mais fácil e muito mais rápida. Você tem hoje, eu quero... tive essa ideia, quero isso, em pouco tempo ia te dar a resposta, ou várias respostas. Eu fiz um curso de IA rápido, até para poder entender aonde aplicar. Não sou nenhum desenvolvedor de nada, de nenhum aplicativo, nada. Eu fiz um curso, eu já cheguei a comentar contigo isso. Eu fiz um curso de IA online, eu fiquei assustado do que ele é capaz. Eu fiquei assustado, falei, meu Deus do céu, daqui a pouco o cara vai estar... É muito bom. Ele bem utilizado, bem praticado, eu acho importante, inclusive, da publicidade. E voltando a essa questão da publicidade, hoje a televisão aberta perdeu espaço, os números, os números oficiais do Kantar e Ibope mostram isso, perdeu participação de mercado para as outras mídias, né? O digital, o streaming, que é digital, a OH, enfim, o rádio continua ali, a revista acabou praticamente, né? O cinema está ali, mas a TV, a audiência do Jornal Nacional, 35, 40 pontos, a 22, 23, é uma coisa impressionante. As novelas, a gente vê a Rede Globo penando para conseguir placar uma novela, rebolando para conseguir dar 20 pontos de audiência, 21. Você acha que essa fragmentação da mídia, das plataformas de mídia, como você enxerga isso? Eu vejo de uma maneira positiva, porque na verdade você deu acesso a uma mídia diferenciada, atingir diferente consumidor e tal. Como é que você vê essa fragmentação da mídia, a perda de espaço da TV aberta, que é indiscutível, por mais que tentem pegar os números e trabalhar para lá e para cá, perdeu espaço mesmo, os números provam isso. Mas continua sendo a grande mídia de massa que atinge uma quantidade da população muito maior, tem um poder de penetração indiscutível. Como é que você enxerga essa fragmentação das plataformas de mídia dos últimos 5 ou 7 anos para cá? 10 anos, vai. Então, vou começar pela TV aberta. A televisão tinha 70%, 80% de participação no negócio, né? Isso veio diminuindo, ao ponto que hoje o maior volume, né, de investimento publicitário está no digital, né? A televisão já não é mais, né, o veículo de maior, né, investimento, mas ela ainda é muito necessária. Sem dúvida. Por mais que sejam 20 pontos, quando já foi 60, 70, 50, 40, 20 pontos de audiência numa população de 200 milhões, é um número absurdo de gente. A maioria dos países da Europa. A grande maioria da população brasileira ainda se informa através da televisão, ainda se informa através do jornal diário
da televisão, seja matinal ou do horário nobre, ou ao longo da programação. E o entretenimento, que é a teledramaturgia e o esporte, né, complementam esse negócio. Agora, o grande barato dessa fragmentação é que você pode ver isso em qualquer lugar. Você pode estar na praia com o seu celular e pode assistir um jogo de futebol lá que você está passando. Ou você pode estar no ônibus, se dirigindo para a sua faculdade, ou voltando para casa, e está vendo o telejornal daquele momento. Como pode também estar no ônibus e fazendo a leitura de um portal, de um livro, de qualquer outra coisa. Então, é lindo ver isso. O acesso à informação. Então, é lindo e, de fato, uma coisa assim que inibria quando você fala, cara, olha que universo hoje a gente tem disponível, né? Disponibilizado para a gente de entreter, informar e de trabalhar, ferramenta de trabalho, né? Você usa isso como ferramenta de trabalho. Democratizou a informação, né? Então, hoje pós-pandemia, então, essa coisa de vou trabalhar de casa, que é muito mais confortável. Eu sou contra, tá? Eu não gosto. Eu gosto do regime híbrido, eu acho legal o regime híbrido. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de gente, gosto de movimento. Eu gosto da parada do cafezinho para aquela conversinha fiada, mas às vezes nessa conversinha improvisada ali é que surge uma ideia, uma sacada. Eu concordo com você. Num almoço. Mas eu acho muito importante a poluição, o trânsito, a questão toda. Se você ficar um dia ou dois em casa, até para facilitar a vida urbana. Pensando. Agora, eu sou totalmente concordo com você, 100%. Esse negócio de sol online, isso não existe. Pô. Você precisa conversar, sentir a pessoa, a relação. Você faz aquelas reuniões através dos calls, é muito fria, muito impessoal. Você naquela reunião, tete a tete, sentir a emoção da pessoa, sentir a reação da pessoa, não pode abrir mão. Mas agora, Totá, vamos seguir para a seguinte linha. Nós já conversamos bastante sobre publicidade, você agora como um retired man. Vamos falar de amenidades agora, que eu sei que hoje... hoje falar de televisão para mim é amenidade, viu? É amenidade, é verdade. Então vamos mudar o foco, vamos fazer o contrário. Vamos falar aqui, sei lá, tudo aquilo que você gosta, bater um papo aqui, conhecer um pouco o Tota. Um time, que eu sei qual é, né? Eu sou esmeraldino, eu sou palestra, eu sou palestra mesmo, eu sou o palmeirense lá dos anos 70. Palmeiras tem ou não tem mundial? Para mim tem, mas pouco importa. Não, mas pouco importa o que as pessoas pensam. Para mim está escrito lá, olha só, estamos falando de informação. Foi publicado em todos os jornais do Brasil, foi publicado nos jornais da Europa, logo foi um fato. Então, foi publicado e foi informado. Então, Bangu, América do Rio, Corinthians, pode pegar também? Pode. São Paulo. Podem questionar a validade ou não disso. Um lugar para viajar. Viajar, não morar, viajar. Dentro ou fora do Brasil. Onde você gosta de ir? América, Europa, Ásia? Eu sei que você gosta de viajar. Então, eu gosto muito de ir para fora, para conhecer mesmo cultura diferente, o jeito diferente das pessoas viverem, de se estabelecerem nos lugares e por que se estabelecem. Então, eu gosto muito dos Estados Unidos, mas eu gosto dos Estados Unidos quase de tudo. Eu gosto de Los Angeles, como gosto de Nova York, como gosto de Miami, como gosto de Chicago. Eu sou muito urbano, eu gosto de tudo eu gosto de cidade nervosa. Mas eu amo a Itália também, né? Eu amo a França, amo a Europa como um todo. Uma cidade, duas para morar, a Europa três. como um todo é fascinante. Se eu tivesse que morar fora do Brasil... Duas cidades. Nos Estados Unidos, eu moraria no Golfo do México. Provavelmente lá na região de Tampa, Clearwater, aquela região. E se fosse fora do Brasil, para a Europa, eu gostaria de morar em Madrid. É a cidade que mais me encanta, assim, vou me estabelecer, vou ficar por aqui. Tá. E você tem tudo, você tem o urbano, você tem o lúdico, você tem o histórico, você tem o madrilenho, ele tem aquele jeitão mais nervoso. Sim, eu gosto. Você tem uma origem espanhola também, né? Tem lá no Sandão. E fala uma coisa, um lugar que apesar de todo mundo dizer que é hype e tal, uma cidade, um país, o que quer que seja, você fala, não, aquilo não é para mim não. Apesar de todo mundo falar, eu não moraria lá. Se eu tivesse condição, uma oferta de ficar lá tal, não é algo que me agrada, apesar de ser hype, apesar de ser, todo mundo falar. Me fala aí um lugar que você não curtiria ficar na Europa,
Olha, por exemplo, a Europa, você fala em Europa, todo mundo logo pensa em Paris, né? Ou em Londres, são duas cidades ícones da Europa. Sem Eu dúvida. não moraria em nenhuma das duas. Aí, tá vendo? Legal. Uma por conta do clima, que não me agrada, eu não gosto do frio. E a outra é que eu acho muito miscigenada. snob, muito... Miscigenada também ou não? Não, eu acho que hoje, mais do que miscigenada, ela perdeu o encanto, Paris. Paris era uma coisa... museu 20 anos aberto. atrás era legal você andar no calçadão do Sena. Hoje eu não sei se tem esse charme mais. Mas nem é por isso, eu não moraria, porque eu acho que não combino muito com o povo francês. Eu não combino. Austrália, eu sei que você gosta da Austrália, teu filho morou lá. Então, a Austrália é o Brasil que deu certo, né? A Austrália é divertidíssima. Eu não É conheço a moderna. Austrália. A Austrália é moderna, tem tudo de moderno, mas apesar disso, o povo anda de bermuda e chinelo, sabe? A Austrália a Austrália inteira é o Rio de Janeiro. Que deu certo, né? E deu certo. É o Brasil que deu Eles certo. foram colonizados pelos ingleses, que não dava certo na Inglaterra, você imagina. É uma pena que é longe, né? Eu acho longe. O povo australiano é muito divertido, receptivo, muito alegre. divertido. Nós construímos amizades muito legais lá, temos até hoje. Só acrescentando, o Tota tem um filho médico maravilhoso, meu afilhado, Guilherme Martins, trabalha no Sírio, no CESP, né? Enfim, é um intervencionista na área de abração, essa coisa. Depois ele vai vir aqui falar no poder. Ele morou na Austrália durante 1 ano, né, Tota? Ele foi para ficar 6 meses, depois acabou nos pedindo para estender por mais 6 meses. Depois vai mais 6 meses, mais 6 meses. Na Austrália, todo mundo. Se fosse para o Sudão, para o Congo, ninguém ia pedir para estender, né? Mas ele foi para um lugar muito legal. Ele foi para Sydney, mas não propriamente em downtown. Ele foi para morar num bairro, uma praia, né? Narrabeen, que tem quase zero de brasileiros. Era tudo o que ele queria. Ele não queria conviver com o latino. Ele queria ir lá para conviver mesmo com o australiano e aprender essa coisa toda. E caiu numa família extraordinária. Ele era filho único, né? É filho único. E caiu numa família de 5 filhos, do qual ele era o caçula, ele era o 6º da família lá. Então, ao mesmo tempo que ele aprendeu muito com eles, ele foi muito judiado, mas um judiado gostoso. É bom, aprende a casca. E me fala uma coisa, culinária. Um prato que quando coloca na frente, meu, que delícia, tudo que eu queria. E aquele que te colocar na tua frente fala obrigado, você agradeceu o anfitrião, fala, olha... De novo, pode ser rápido e simples. Eu gosto de tudo simples. A culinária assim, mais tradicional, para mim, é a mais saborosa. Vamos falar da comida mineira, o churrasquinho do fim de semana, uma carnezinha bolonhesa. Agora, quando começa a sofisticar, aí vem com aqueles risoto ao limone, essas coisas todas. Eu acho tudo legal. Arroz de Braga. Arroz de Braga, essa coisa. E não adianta. Eu não tenho paladar para essa coisa mais nobre. Então, mas a culinária na Europa, vamos lá. Português, espanhol, italiana, árabe. Árabe eu vou pôr árabe como a Europa, tá, gente? A Itália para mim, é o concurso, né? Tá fora. Eles têm uma culinária... Melhor que a espanhola, que a portuguesa, que a grega. É melhor do que a espanhola, porque a Itália ela tem aquela característica da região, né? Você tem Milão, né? Você fala, Milão, você já pensa num bife à milanesa. É próprio deles. Com Bolonha, com os bolonheses. Assim, você vai para qualquer lugar da Itália, tem algo que é deles, é próprio deles. E é tudo bom, não tem... Na Espanha é boa, ótimo, é excelente, mas é português, do mar, né? Basicamente. Portugal, você vai para Portugal, novamente é peixe, né? É o bacalhau, é a pescada, enfim. A grega eu gosto muito, mas é mais... E a francesa, que é a mais, né, rebuscada, vamos dizer assim. Mas é uma culinária. O que eu amo na culinária francesa é o pão. Ai, que delícia. O baguetão embaixo do braço. Os pães. Aquela baguete embaixo do braço, cara. Coisa mais. Quando eu fui uma vez para Paris, fui com meu filho há muito tempo atrás, eu fiz questão de comprar aquela baguete, a famosa baguete, põe embaixo do braço, igual ele faz, e ficar tirando um pedaço da baguete caminhando. Aquilo é bom pra cara, olha. Aquele patezinho. E vinho. Então, esse pãozinho, patezinho e um vinho
na calçada parisiense, é tudo Então, mas bom. não vinho, o que que é? Você vinho Cabernet, qual a tua uva, região? Eu sei que você gosta de um bom vinho. A uva assim, que mais me agrada, né, é o Cabernet Sauvignon. Eu gosto do Cabernet, eu gosto do Shiraz, adoro os Bordeaux e tenho uma certa resistência com o Malbec, embora tenham Malbecs extraordinários. Eu recentemente fui conhecer Mendoza, que eu não conhecia, e me deparei com todos os Malbecs da região, um melhor que o outro. Mas quando você pega isso e compara com um vinho italiano, um Barolo, né, não dá para discutir. É Palmeiras e Ferroviária, sabe? Então, eu prefiro o Cabernet, prefiro o Shiraz, gosto dos blends com Franc, com Merlot, enfim, com o próprio Cabernet, os Bordeaux, enfim. O vinho é uma coisa que eu descobri não faz muito tempo, não. Vou dizer assim, com muita assertividade. Eu acho que 15 anos no máximo que eu comecei a degustar e entender e tentar de alguma forma conhecer um pouco, embora para conhecer vinho você precisa também estudar muito. E eu fui buscando informação e conhecimento com os meus amigos que entendem de vinho, né? E você vai degustando junto, e perguntando, e questionando, e por que isso, por que daquilo, e vai, naturalmente, que esses textos aí você vai adquirindo o seu próprio. Opa, esse aqui é Mas o que você gosta é o Cabernetão. É o mais consumido no mundo. Eu gosto, eu adoro também o Cabernet. Ele é forte, ele é pesado, enfim, é um negócio bem interessante. Então a gente está conversando aqui sobre tudo isso, um hobby. Qual é o teu hobby? Meu hobby são meus amigos. Eu gosto, como te falei, gente. Então, quanto mais gente tiver, para mim, melhor. E o tênis é algo que junta pessoas, né? Sobretudo meus amigos tem um monte que gostam de jogar tênis e é ali que eu os encontro. E às vezes pouco importa se eu vou jogar ou não, se eu joguei muito ou não, se eu joguei. Que vale a resenha. O pós-jogo é a coisa mais. É o meu hobby, é o pós-jogo. É ali que começam. Que o dia começa a ficar mais agradável ainda. Se você acorda, pratica o esporte, depois disso ele fica melhor. Fica uma resenha boa, né? Você só fica esperando o próximo dia para poder juntar a trupe de novo. Gente, legal. Muito bom papo, como vocês podem ver. O Tota é assuntado, rapaz assuntado. Tem conversa aqui para 4 podcasts com ele. Tem uma história muito bonita na publicidade. Eu acompanhei de perto. Trabalhou nas principais emissoras do Brasil, teve uma participação na construção de tudo isso que a gente tem aí hoje, realmente mudou muito. Decidiu por conta própria dar um chega para cuidar da neta, Heleninha, cuidar do filho, da esposa e curtir a vida, que eu acho que está muito certo. Esse equilíbrio é fundamental. Você trabalha para chegar lá. Tem uma história de vida, tanto pessoal quanto profissional, maravilhosa. Eu me orgulho de ter feito parte dela de alguma maneira. Pô, é para você fazer suas considerações. Obrigado de ver você estar aqui. Tirei você da tua aposentadoria, do teu trouxe até São Paulo. Eu agradeço a tua presença. Fale umas palavras para a gente, para o pessoal aí, para a gente finalizar. Ronaldinho, de novo, tenho que falar, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui batendo papo, sobretudo dessas conversas que a gente gosta de falar. Me deu a oportunidade de relembrar, de pensar em tudo que eu já vivi, em pessoas com quem eu convivi. Teu sogro, cara, foi para mim maravilhoso, Bezerra. Algo assim, um mentor mesmo, aquele cara que você admira. O Ivan Dicotati, tanta gente que eu gostaria de agradecer para a gente, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram para que eu pudesse alcançar e atingir também os meus objetivos, e mais do que tudo, poder depois passar esse conhecimento, essa coisa toda, para aqueles com quem eu pude trabalhar, enfim, com quem eu pude dividir esse tempo de vida profissional, e prazeraço em poder falar disso, e quando quiser. É bom, né? Esses environments são bons. Quando quiser aprofundar a conversa. Vamos! Só chamar que a gente retoma. Claro que se tiver audiência, né? Porque se também a gente não volta. Aí, gravando aí, tá, obrigado, tua presença de coração. Você é uma pessoa especial, uma das pessoas mais generosas, carinhosas, inteligentes que eu conheço. Pessoal, estamos aí. Mais um episódio do nosso Sobretudo. Logo novo, vocês viram.
Tivemos hoje o prazer de ter aqui Gilberto Martins, Tota, uma personagem, já falei aqui várias vezes, não sendo repetitivo, da publicidade brasileira, Tupi, SBT, Record, e agora um homem dedicado à família, aos amigos, ao tênis e ao Palmeiras. E ao vinho, né? Eu já tive várias oportunidades de resenhar com ele, a gente fica horas e horas, e chega no final, não chega a acordo nenhum, que é o mais importante de todos. Muito obrigado por estar conosco aqui no PKT Studio, no Sobretudo, nas dependências do WTC Senu da Berrini. Vamos à próxima, fiquem com Deus, Deus abençoe, uma boa semana a todos, tá? Muito obrigado pela presença, gente, um beijão, tchau.